Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem na presença do Senhor, que deseja desejar um bom dia na presença dele, amém? Vamos orar para nós iniciarmos nossos estudos, feche seus olhos, fale com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Te pedimos que teu Santo Espírito nos oriente nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, estamos aqui já com a palavra de Deus, a palavra viva, né? Que é o nosso manual de vida. E também estamos aqui com o nosso guia, que é a lição da Escola Sabatina. Lembrando que a lição da Escola Sabatina, estamos no novo trimestre, certo? É uma nova lição que estamos falando aí sobre o chamado de Paulo, que está ali nos livros de 1ª e 2ª Coríntios, né? Fala sobre o chamado de Paulo. E onde nós vimos que Paulo teve uma visão e ele foi chamado por Deus. E hoje nós iremos continuar vendo esse chamado, né? Destrinchar melhor esse chamado. Aqui diz que Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus, é o título de hoje. Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. Paulo começa suas cartas aos Coríntios identificando-se como apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. Então, tanto em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, ele começa falando que ele foi chamado por Deus, e também no livro de Gálatas, sempre no capítulo 1, no verso 1, ele vai falar o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas nem por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo foi chamado não porque um pastor chamou Paulo, porque um bispo chamou Paulo, porque alguém pediu a Paulo para ir, não. Paulo foi chamado por Deus. Paulo foi chamado pelo Senhor. E Paulo agora ele aceitou o seu chamado. Paulo agora ele aceitou ali aquela missão. E ele começou a cumprir aquela missão com sabedoria, com entendimento. Sua convicção a respeito de quem ele era em relação a Cristo era tão firme que, com poucas exceções, essa era a forma como iniciava as suas cartas. Então, Paulo sempre iniciou suas cartas dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, enviado por Deus, né, que estou aqui para falar sobre tal e tal coisa, para dar sobre tal e tal orientação. Então, Paulo sempre começa falando que ele era enviado de Deus. Paulo fala sobre seu chamado e apostolado como cumprimento da vontade de Deus. Ele se assegura de que sua vocação não vem de homens, mas de Deus, como está aqui em Gálatas 1, que a gente acabou de ler. Assim como Jeremias foi separado desde o ventre materno por um ato de graça divina, Gálatas 1,15, para anunciar o evangelho de Cristo entre os gentios. Paulo foi separado no ventre materno. Jeremias, né, a gente vai ler aqui, eu vou ler para vocês, no livro de Jeremias, profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 1, no verso 5, diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, Jeremias ele foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser profeta às nações. E agora Paulo, vamos ver o que fala sobre Paulo? Aí no livro de Gálatas mesmo, no capítulo 1, no verso 15, que diz o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, me aprove. Antes de Paulo nascer, Paulo já tinha um chamado. O que aconteceu quando Paulo teve a visão foi que Paulo ele teve a confirmação do seu chamado. Ele teve ali, sabe, o privilégio de saber, de ter a certeza que Deus estava chamando ele, que Deus estaria com ele em todos os momentos para ele falar de Jesus, para ele dar conhecimento, para levar conhecimento às pessoas. E eu e você, e comigo e com você não é diferente. Deus ele tem um chamado para mim e para você. O título apóstolo de Cristo Jesus reúne vários conceitos. Antes de tudo, traz a ideia de alguém a quem Jesus envia. E você é um enviado de Jesus? Você é um apóstolo de Cristo Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Você tem uma missão? Nós vimos lá em Mateus que nós temos uma missão, não é verdade? Ir por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura. E Paulo teve essa missão. Paulo aceitou esse chamado. E para aí você saber, entender esse chamado, nós temos que aceitar, nós temos que nos dispor, temos que estar disponíveis, temos que estar preparados a cada dia para levar a mensagem do Senhor àqueles que necessitam. Paulo, nós iremos ver a seguir, ao decorrer dessa semana, que Paulo ele estava em um lugar totalmente complicado, que era a cidade de Corinto. Mas Paulo ele estava ali guiado por Deus. E o Senhor falou com ele que ele estaria com ele o tempo todo. Não pare de falar, porque eu vou estar com você. Mal nenhum vai vir até você. Então fique tranquilo, você pode falar que as coisas vão dar certo. E deu certo. E comigo, com você não é diferente. Ele falou assim: pode falar de mim, eu estou com você. Você tem um chamado, você foi escolhido, sabe? Para levar essa mensagem. Então não se oponha, não fique com medo, não fique, sabe, cabisbaixo, não fale de Jesus o quanto você puder. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, obrigado por ter nos feito um chamado. Ajuda que nós possamos aceitar esse chamado todos os dias. Que possamos estar falando do Senhor para as pessoas que necessitam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te dê um bom dia.